Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 12 de março de 2021. Eu quero solicitar a vocês que se inscrevam no canal, que deem um like, que compartilhem com seus amigos, parentes em suas redes sociais, peçam para se inscreverem também e façam seus comentários. Nós vamos discutir hoje, na realidade, o que vai mudar em 2021. Ainda estamos no início do ano, estamos em março, né? Eu esperei um tempo para poder estudar melhor como é que seriam essas tendências, não chutar nada e poder assim ter um bom faro no sentido do que a perspectiva do que provavelmente irá acontecer, né? E a gente vê que existe uma forte mistura de esperança e medo que acompanhou o início desse ano de 2021 na maior parte do mundo, se não em todo o mundo. Os cientistas criaram várias vacinas para uma doença que nem tinha nome no ano passado. E no ano retrasado, na realidade, quando ela foi descoberta. Mas muitos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, ainda estão tropeçando no período mais mortal da pandemia. A sombra do Covid-19 não começará a se dissipar, mesmo em países mais ricos. Por exemplo, a Grã-Bretanha foi a primeira a aprovar uma vacina e garantiu muitos suprimentos. Mas a gestão de Boris Johnson, de que a vida pode estar voltando ao normal na Páscoa, é amplamente vista como otimista ainda. E assim espera-se, embora que muita gente não tenha certeza. Outros países, especialmente, enfrentaram uma longa espera para receber as vacinas e vão esperar muito mais tempo ainda. E estão ajudando a pagar por elas. Mas mesmo ajudando a pagar por elas, pagando pelas vacinas, vai ser difícil de vacinar em toda a população. A reconstrução das economias destruídas por essa doença Covid-19 em todos os lugares será lenta, não acontecerá de uma hora para outra. Mesmo em países que foram atingidos de maneira mais não tão forte como o Vietnã e a Nova Zelândia, mas quando a ameaça imediata acabar, o mundo enfrentará outros grandes desafios que em um ano normal teriam dominado as manchetes, que esse ano não dominam as manchetes. Quero começar aqui falando dos Estados Unidos, que o governo Donald Trump ele mudou um pouco as obrigações internacionais dele, que agora com o presidente Biden vão voltar. Os laços, por exemplo, com Pequim se deterioraram muito, houve um acirramento, uma escalada de retórica entre os dois países, entre os dois presidentes, e vão estar no foco bastante esse ano. E ainda a questão de que a pandemia do coronavírus matou mais de 500 mil americanos, né? Esse número vai mudar quando vocês estiverem vindo, já vai estar maior. A economia está lutando com o desemprego muito alto também americano, em torno de 7% ou mais, e milhares na fila dos bancos de alimentos. E também estão brigando por mais justiça racial e por igualdade. Isso é uma coisa urgente e o país está dividido depois da eleição. Então, o presidente, a prioridade número 1 dele, segundo ele já disse, é debelar com o Covid para daí ir para as outras prioridades. A primeira coisa que ele quer é, até esse ano ainda, ele diz que espera vacinar todo o povo americano e ele quer estar à frente disso. Então ele vai ter uma longa batalha, uma longa luta que não vai ser fácil. Além dos problemas que ele já está tendo com a China, que ele herdou isso, e também com a Rússia, principalmente, onde problemas que assolam, onde a Rússia ataca seus vizinhos e que são aliados dos Estados Unidos. Vamos ver agora a questão na União Europeia, com o Brexit que já foi feito, vamos dizer assim, e já está gerando uma satisfação na União Europeia. A vacinação está em andamento e é um pouco mais amigável e previsível, e até talvez em alguns países, como eu comentei, a Grã-Bretanha, ela ande mais rápido do que nos Estados Unidos. Mas tem muitas dificuldades internas da União Europeia, junto com a continuação de desenvolvimentos geopolíticos globais, que ainda anteriores à crise de 2020 parecem provavelmente tomar esse ano também um ano muito difícil para o bloco negociar. Esse ano vai ser muito difícil para todo mundo. A divisão entre muitos Estados-membros ocidentais, o governo da Polônia e Hungria, continua a aumentar com a disputa já que está vindo desde 2020 e as tentativas de Bruxelas de vincular um orçamento a respeito ao Estado de Direito.
revelando profundas diferenças culturais, né? Então é um problema, né? Esse é um ano que provavelmente é o último ano da Angela Merkel. Ela vai sair, ela já vai fazer mais de 15 anos no poder, e vai ter também a questão da escolha do novo chanceler, que já está com eleições marcadas para setembro, mas que eu acho que não vai ser a mesma coisa, pelo menos no início, até esse novo chanceler tomar pé, e ela de fato mostrou que é uma das principais líderes mundiais. Então deve continuar, terá alguma dificuldade para continuar esse trabalho. Aí temos o caso também da França, que está com problemas graves na sua pandemia, com alto índice de mortalidade, mas hoje a principal preocupação, além da pandemia, do presidente Macron, ele deixou um pouco a geopolítica internacional, porque ano que vem, 2022, terão eleições, e ele precisa se preocupar em discutir e em elaborar a sua sucessão. A questão da China, que eu diria a China praticamente voltando ao jogo depois dessa briga do retorno com os Estados Unidos no governo anterior, ela começa um ano com uma recuperação social e econômica do surto do vírus, mas com relações internacionais drasticamente mais pobres e uma comunidade global que está muito menos relutante em agir contra ela. O ano passado começou mal, as tentativas de Pequim de encobrir o surto do coronavírus, ou seja, eles tentaram esconder, causando danos à reputação da própria China, que não foram corrigidos por tentativas posteriores e reconstruir pontes com máscaras e vacinas. E a Organização Mundial de Saúde enviou uma missão esse ano para fazer uma investigação apurada sobre a origem desse coronavírus, e disse que é de origem animal, né? Não é de origem gerada em laboratório, o que é um problema muito sério, porque foram mais de um ano depois, os Estados Unidos queriam ir, o presidente chinês não deixou, agora o presidente Biden queria mandar para investigar, mas infelizmente eles não deixaram, e o que a Organização Mundial da Saúde viu, depois de mais de um ano, como eu disse num dos meus vídeos anteriores, já mexeram na cena do crime, é muito difícil provar alguma coisa, né? Agora a China tem problemas, vai continuar esses movimentos autoritários, é uma ditadura, governada pelo Partido Comunista. Ela vai continuar contra as minorias étnicas, principalmente em Xinjiang e no Tibete, e suas atividades expansionistas nas áreas de fronteira. Espera-se um grande número de pessoas deixem Hong Kong para assentamento no Reino Unido. O que é mais assustador é que pessoas que saem de lá, que são pegas, que querem sair, eles consideram como fuga, essas pessoas são presas e julgadas. A problema que ela tinha com a China de fronteira, que quase gerou um conflito no passado, já está resolvido. Houve uma distensão de ambas as partes e as tropas foram retiradas da região. E a Índia, através do primeiro-ministro Narendra Modi, está entrando em 2021 sem resolver o que muitos descrevem como seu maior desafio político: protestos dos agricultores, nos quais milhares passaram semanas acampados nas estradas ao redor da capital, Nova Delhi, exigindo que as novas leis agrícolas fossem revogadas. E ficou essa discussão entre fazendeiros e o partido governante, e eles estão em um impasse no momento, mas ainda são a primeira vez que uma reação civil traz o governo a uma mesa de negociações com os agricultores ou com a sociedade civil. No entanto, com a turbulência agrícola, o índice de popularidade de Modi permanece alto, apesar desse problema com os agricultores, permanecendo consistentemente acima de 70%. É um governante que está diferente e acima da média do mundo, né? Para que seu governo continue a implementação de uma agenda nacionalista hindu. Com um fervor crescente em 2021, inicia a campanha pela vitória eleitoral de 2024. O problema lá é a violência contra os muçulmanos, que é perpetrada por grupos nacionalistas hindus de linha dura local. Continua a aumentar. Poucos dias antes do Ano Novo, uma mesquita foi vandalizada. Então tem coisas desse tipo assim. A pandemia também permitiu ao governo apertar seu controle autoritário, em particular por meio de prisões e perseguições de críticos e ativistas do governo. E esta repressão, lamentavelmente, deve continuar, se não aumentar, até em 2021, né? Então, eles perseguem quem, inclusive, se torna poderoso acima do sistema partidário. Mas ele é um político de grande aceitação pela população, com grande maioria, e recuaram numa possível guerra
com a China. Os dois são potências nucleares, né? Os dois são potências nucleares, e parece que agora a paz voltou a assentar na região, né? Eu quero também destacar a questão de Israel, que deve realizar sua quarta eleição geral no espaço de 2 anos, enquanto uma crise política que vem já desde o ano passado, né? Ela chega agora em 2021. E apesar de repetidas tentativas, os parlamentares não conseguiram formar governos estáveis, em grande parte devido ao ódio, desconfiança, mas também a glorificação do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E segundo esses políticos, ele é o grande problema, mas é o que tem efetivamente resolvido a geopolítica na região com os países árabes, principalmente com os inimigos que eles têm na região, tais como o grupo Hezbollah, né? E o grupo Hezbollah, a questão palestina, a questão do Iraque, né? Do Irã, perdão, a questão do Irã, que quer ver a destruição permanente de Israel. E o Benjamin Netanyahu tem dominado a política desde meados da década de 90. E ele sempre conseguiu bloquear repetidamente os rivais de tomarem seu lugar. Isso gerou um ódio contra ele dentro das próprias coalizões, inclusive de aliados dele. E, inclusive, a oposição tradicional de Israel, em grande parte, que era obliterada, vamos chamar assim, por ele, enfrenta o que poderia ser uma ameaça ainda mais perigosa, que são grupos de ex-aliados que compartilham amplamente a ideologia nacionalista de direita do primeiro-ministro. Ou seja, os líderes de extrema-direita, tem um tal de Naftali Bennett, que quer assumir o lugar do primeiro-ministro, e chefiam um partido que chama-se Yamina e pretende se tornar o novo primeiro-ministro. E também ele tem um ex-protegido do Netanyahu, que chama-se Gideon Saar, que rompeu fileiras, vamos chamar assim, para criar um partido Nova Esperança contra o primeiro-ministro, de fato, né? Então, existem problemas e isso dificulta também numa luta contra a questão dos árabes, que são muito ativos contra Israel, né? E vemos na América Latina aqui, eu quero colocar o Brasil, eu coloquei como país que é o principal, é um país que se destaca, é um país continente, é a maior economia da América Latina, né? Então eu não destaquei como América Latina, mas nós temos de fato aqui hoje uma situação muito complicada, onde o presidente Jair Bolsonaro ele é polarizado por todas as tendências de oposição a ele, todas essas tendências de esquerda. O Brasil está numa situação muito complicada, onde a economia do Covid-19 já matou milhares de brasileiros, né? Quase aproximadamente em torno de 300 mil brasileiros, e está se aproximando desse número. E as pesquisas mostram que, apesar de todos esses problemas, essa oposição ferrenha a ele ainda tem uma grande parte, a maioria do eleitorado, né? Em torno de 40%, que é amplamente atribuído aos pagamentos, inclusive emergenciais, relativo ao coronavírus. Mas isso é muito bom, que tem mantido uma estabilidade no país, tem uma estabilidade social, né? E tem evitado que turbulências econômicas, políticas e sociais venham a aflorar. Então isso tem sido feito muito bom para o Brasil, e tem outros países que estão numa linha mais à esquerda, como a Argentina, a própria Venezuela, onde a fome, a miséria está tomando conta, e o presidente Bolsonaro tem conseguido manter isso com boa liderança, apesar de que tem muita ação contra ele no Congresso, tem muita ação contra ele em outras fontes poderosas da oposição, né? E acho que também tem aceitado esse êxodo venezuelano, tem sabido administrar isso no fim como uma ajuda humanitária ao povo venezuelano. A questão agora que eu quero destacar é a questão da Rússia, né? Que é um país beligerante em todos aqueles países no antigo espaço soviético, que faziam parte do espaço soviético, que esse é um grande problema para ela, mas acho que o maior problema ela criou dentro da própria Rússia, que é entre o líder da oposição, Alexei Navalny, que tentava manter ele fora do país, na Alemanha, né? Tanto que permitiu que ele fosse, quando envenenaram ele, que ele fosse tratado na Alemanha. Mas ele voltou e ele foi preso. E o Putin, com isso, quis punir o Navalny por revelações que ele fez embaraçosas
sobre o esquadrão da FSB que envenenou ele, né? Ele inclusive gravou um dos agentes da FSB lá da Alemanha, ele gravou por telefone falando com ele. O agente foi muito ingênuo, né? Então, esse comitê de investigação da Rússia que eles criaram, ele acusou o político de fraude, dando-lhe efetivamente a opção de permanecer no exílio ou retornar à pena de prisão. Ele voltou e foi preso. Ele já sabia que ia ser preso quando chegou lá, quando chegou na Rússia. E as investigações têm sido uma das poucas falhas do controle de Putin sobre a política interna da Rússia. Agora, o grande problema hoje é a política externa, principalmente com a Ucrânia. A Ucrânia, onde o presidente Putin de fato invadiu, lá é o exército invasor, não existem separatistas, e que a Ucrânia precisa resolver com a Rússia. Mas não dá para negociar com a Rússia porque o Putin chantageia o presidente, como tentou chantagear o presidente passado, e o presidente da Ucrânia disse que quer falar com o Putin separadamente, mas o Putin só vai aceitar qualquer solução para a Ucrânia se for nos termos dele, ou seja, a Ucrânia precisa capitular, ou seja, ele quer a capitulação da Ucrânia. Isso não é impensável, né? Então o presidente, não sei porquê, da Ucrânia disse que quer falar efetivamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas para a Ucrânia, já a partir do ano passado, ele foi um ano de acontecimentos importantes, mas foi turbulento para a implementação das reformas, né? Ele fez uma reforma financeira muito importante, que com isso ele abriu o caminho para um empréstimo do FMI de 5 bilhões de dólares, mas que foi detonado, na realidade, pela Suprema Corte Constitucional, que ela revogou as leis anticorrupção. Então isso foi um grande problema, mas o presidente depois tirou os poderes do ele afastou por um período o presidente da Corte Constitucional como reprimenda a ele, né? O que fez isso, mas os problemas continuam como estão, né? O problema hoje é que a sociedade ucraniana não aceita um acordo a qualquer jeito com a Rússia, a qualquer preço, não quer isso. E ela, como assim, ela não aceita também, por exemplo, 68% dos ucranianos são contra anistias gerais, para quem quer que lutou em Donbass contra a Ucrânia. Então não pode haver anistia, o povo não quer isso. Na realidade, a Rússia quer que todos que lutaram contra sejam anistiados. E assim como funcionários públicos que estão lá do lado da Rússia, que continuam trabalhando, 77% eles acreditam que esses funcionários fantoches dessas pseudo-repúblicas que não existem devem ser demitidos quando a capital da Ucrânia, Kiev, assumiu o controle efetivamente da área de Donbass. Embora a abordagem de Kiev seja legalmente sólida, né, um esforço considerável e ainda vai ser necessário para implementar na prática todos qualquer, e acho que está meio difícil e meio distante de se vislumbrar uma paz efetiva, né? E a oposição da sociedade ucraniana, ela, como eu disse, não aceita uma paz a qualquer preço e uma demanda para os perpetradores das violações de direitos humanos enfrentem a justiça e elas, de fato, sejam mais amplas para isso. Ou seja, ela não aceita um cala-boca. Procurei dar aqui uma visão global, não de todos os continentes, né? Vocês vão notar que faltou o continente africano, até por uma questão, eu já estava estudando material também do continente africano, mas até por uma questão de tempo, né? Esse vídeo até é um pouco mais longo do que eu normalmente tenho feito, mas senão não dá para ter uma visão de conjunto, né? Uma questão de mundo, do que poderá mudar nesse período, em função inclusive muito das políticas e brigas internas dentro de cada continente ou dentro de cada país. Então, os Estados Unidos, o novo presidente Joseph Biden tem um grande desafio, né? No Brasil também, o presidente tem um grande desafio para tentar catalisar esforços para resolver os problemas, de poder ter uma outra postura, ou talvez melhorar as suas relações internacionais, mas tudo atrapalha nessa geopolítica, né? Hoje o Covid atrapalha a Europa, atrapalha o continente sul-americano, atrapalha o Brasil e atrapalha também os Estados Unidos. Ele atrapalhou e praticamente trouxe para baixo a economia de todo mundo, como eu disse anteriormente. Vai demorar para restabelecer, vai demorar para voltar, né? E o mundo andou para trás no ano passado. Agora temos que cuidar para que
a gente não feche o mundo, os dirigentes do mundo não fechem o mundo, e o mundo ande mais para trás, né? Vamos pegar só o exemplo da nossa economia. A nossa economia andou 4,1% para trás. Não podemos andar isso para trás, nem 3%, nem 2%. Nós temos que andar para frente, nem que seja 1%. E é muito difícil. É fácil você voltar para trás, é fácil derrubar, é fácil destruir, né? Se você olhar filmes, né? Você joga uma bomba em um lugar, você destrói aquele lugar. Agora, para construir um prédio, vai demorar 1 ano, 2 anos, né? Às vezes até 4 anos. Então, o processo é o mesmo. Ou seja, as economias precisam voltar a funcionar, né? E acho que não houve uma escalada maior de violência entre países, porque está todo mundo preocupado com a pandemia, né? Existe a questão da Rússia na Ucrânia, pode ser que até esse ano possa haver uma guerra lá, por questão da Rússia que queira entrar mais na Ucrânia, ou por questão da Ucrânia que queira evitar que a Rússia entre. Ou seja, são esses fatores. A Ásia, a China e a Índia, que era o foco, parece que se acalmaram. Em Taiwan também a coisa está calma agora, né? Houve aquela revoada de aviões e aquela encenação ano passado, no fim, da China em relação a Taiwan, que ou melhor, esse ano ainda, quando o Biden assumiu, né? Logo que ele assumiu, uma demonstração de força da China, mas daí se acalmaram, né? A Europa está tranquila, os ingleses saíram e fizeram o Brexit e parece que agora a Europa tem que se arrumar, mas teve muitas mortes na Europa. Onde houve mais mortalidade por 1 milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes foi na Europa. Foi muito grande isso, né? E nos Estados Unidos também ainda estão havendo, mas estão diminuindo, porque com a vacina. A solução mesmo vai ser a vacina para todo mundo, para as economias voltarem a funcionar. Mas não podemos voltar nos patamares do ano passado. Temos que ir em frente. Sempre em frente para o mundo progredir, ter progresso, ter paz. E as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Muito obrigado a todos. Quero pedir novamente que vocês inscrevam-se no canal, que vocês deem um like, que vocês compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado a todos mais uma vez. Deus abençoe a todos. Paz e bem.